É isso aí, então, de volta ao programa Versátil, diretamente aqui nos estúdios da TV Gaspar. E eu gostaria de agradecer a presença de muitas pessoas que estão nos comunicando na nossa fanpage, no nosso Facebook, nas páginas da TV Gaspar, os comentários, o pessoal que está fazendo parte aí, os nossos anunciantes. E eu gostaria de lembrar a todos que nós estamos nos aproximando do período eleitoral, do final do período eleitoral. E eu gostaria de fazer aqui um pedido a você que, por favor, entre em contato com a literatura política, tome cuidado com os candidatos, as pessoas que vêm te fazer propostas que muitas vezes são propostas inaceitáveis, impossíveis de ser cumpridas. E justamente por conta dessa preocupação política que eu tenho a satisfação e a honra de receber nos estúdios da TV Gaspar, Silvio Rangel Figueiredo, uma figura ilustre da cidade de Blumenau, mas que durante muitos anos viveu aqui na cidade de Gaspar, uma pessoa que veio lá do Rio Grande do Sul, jornalista, e foi, para você ter uma ideia de quem foi Silvio Rangel e quem é Silvio Rangel hoje, a Biblioteca Dom Daniel Ostins foi produzida por ele. Lá em 1973, há 40 anos no governo do PACA, nós tivemos aí a criação da Biblioteca Municipal Dom Daniel Ostins e nós devemos agradecer a esse cidadão que aqui está. Silvio, é uma honra tê-lo no meu programa. Da mesma forma, Sérgio, eu quero cumprimentar em primeiro lugar ao Raul Neves, filho de uma criatura que eu estimava muito, o seu João Neves, e ele teve a coragem de montar um estúdio de televisão em Gaspar, porque esse estúdio, com o meio hoje, internet, ele é internacional, ele é mundial. Nós podemos discutir Gaspar aqui ao mesmo tempo em que em qualquer país do mundo as pessoas estejam nos assistindo e também podem dar retorno. E cumprimento a você, Sérgio, porque me orgulha muito. Eu vi você crescendo da idade que hoje está o seu filho e vi a sua disposição, você pronto para servir. A época em que eu iniciava aqui a edição do jornal Gazeta do Vale, você prestou serviço, mais um irmão seu, e era uma confiança, uma disposição, uma vontade de ser útil a si mesmo e à sociedade. E a prova está aí que hoje você é recebido pelo Raul e você monta esse belo programa de ideias, de fala, porque o que falta para a sociedade é as pessoas exporem as suas ideias. Porque à medida em que as pessoas expõem as suas ideias, elas estão se permitindo avaliar pelos outros. Logo, elas se preocupam em melhorar o seu raciocínio, os seus conhecimentos, o seu comprometimento com a sociedade humana. E não importa se Brasil ou mundo, mas ela está prestando um serviço a si próprio e à sua espécie humana do seu tempo. Parabéns para você, eu já assisti ao seu programa via internet e hoje tenho muito orgulho de estar aqui a seu convite e eu agradeço pelo convite. Eu fico até lisonjeado aí a própria equipe da TV Gaspar, porque realmente o trabalho que a gente faz é um trabalho, e quando eu conversei com você no início de agosto, para que você viesse até o nosso programa, naquele momento me veio à cabeça assim, poxa, eu preciso falar com a pessoa que é uma das responsáveis pela minha formação, porque o idealismo político, o idealismo de uma sociedade que teria a possibilidade de ser melhor, que começava com você lá no golpe militar em 64, quando você ficou saindo de cidade para cidade no Rio Grande do Sul, naquele momento nós devíamos ter a perspectiva de um mundo melhor e a luta continua, diz até hoje que a luta continua, mas na verdade essa luta, ela parece que é uma luta em glória, porque os filhos que buscam essa sociedade parece que vão desaparecendo, vão cansando da lida, vão jogando a toalha, né? Mas via de regra, Silvio, a ideia central da nossa conversa é para discutir justamente isso. O idealismo político do Silvio Rangel, que foi norteado na época pela teologia da libertação, como é que é você lidar com isso 50 anos depois? Antes de tudo, Sérgio, a própria vida é uma escola. Você procura os caminhos pela formação que traz de casa. E a formação da casa não é só a cultura dos pais e a rigidez na educação, mas é o ambiente familiar e o ambiente em sociedade. Eu tive o privilégio de ser criado por uma família
dentro de uma comunidade, onde as pessoas se identificavam. Você saía na rua, na estrada, quer dizer, porque era no campo isso, e a 10, 20 quilômetros de distância, 30 quilômetros de distância, as pessoas sabiam de quem você era filho. Não precisava ser rico, ser importante para ser conhecido. Hoje mora-se num prédio, o vizinho da porta do lado não sabe quem tu é. A comunicação mudou de lado. Nós tivemos, nesse ponto, aí eu tenho uma visão crítica, não sei até onde eu tenho razão, mas uma visão crítica por aquilo que eu testemunhei. A sociedade pós-64, ela mudou o comportamento da ocupação do ser humano. Primeiro, parece-me que havia uma necessidade de desocupar o campo onde o ser humano sabia trabalhar, sabia produzir a sua riqueza de subsistência, e ele, como sabia produzir com qualidade a subsistência, ele tinha condições de multiplicar a sua produção e vender o excedente para atender às necessidades da vida urbana e do mundo que quisesse negociar aquilo que se produzisse na terra. E era produzido sem adubo, era produzido sem veneno, era produzido, a planta vinha como a terra dava. E a gente tinha o trabalho de cuidar e tirar dali o melhor. Talvez não o fruto mais bonito, mas o fruto mais saudável. E assim nós tínhamos toda essa diversificação que fez parte da nossa educação. E esse destroncamento da sociedade como um todo parece que foi o motivo de um desencontro até entre filosofias de governo, como aquele governo golpista da época, que não tinha identidade com a sociedade, era tudo pela força, tanto que eles precisaram usar as metralhadoras e as leis do arbítrio e silenciar todas as vozes, fechar os sindicatos, fechar as escolas, fechar as rádios, fechar as igrejas, silenciar todo mundo para que eles pudessem comandar à sua maneira a essa população que à época éramos entre 50 e 60 milhões de habitantes. Essa é a questão que nós vamos estar falando logo depois do intervalo do nosso programa, no segundo bloco, onde a gente vai falar da diferença do Rio Grande do Sul e a diferença de Santa Catarina no processo que você veio para cá. A gente vai para o intervalo e volta na sequência com o programa. Modelar Contabilidade Limitada, escrituração contábil e fiscal, abertura de empresas, imposto de renda, fone 3332-2837 e 3332-3058, Rua Doralício Garcia 57, primeiro andar, Centro Gaspar. Trajes e Companhia, vestidos de noivas, roupas para festas, ternos, trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. New Way, assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho. Colericia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. Conexão, baterias e som automotivo. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Em Gaspar. Fone 3018-2348. Portal das Variedades. Tudo para seu lar. Utensílios domésticos, moda íntima, brinquedos, perfumes, material escolar. Variedades em geral. Portal das Variedades. Rua Pedro Simon, 2402, margem esquerda, Gaspar. É isso aí, então, de volta ao programa Versátil, diretamente dos estúdios da TV Gaspar. E eu gostaria de mandar um abraço para os meus alunos lá de Pomerode, meus alunos espalhados aí no Marcos Conder, o pessoal também do Frei Policarpo, toda essa galera que está com a gente toda semana na escola. E a gente tem a satisfação de ter conosco no programa Versátil de hoje o Silvio Rangel, que é uma figura ilustre do Vale do Itajaí, já foi candidato a deputado federal, um idealista político, uma pessoa com quem eu me inspirei, porque quando eu fui candidato a prefeito em 2008, eu lembrava de você caminhando na rua, quando foi candidato, então eu achava uma ideia muito legal e a gente vai buscando conhecimento, a literatura e o estudo para isso. Não imagina com que orgulho eu vi a tua candidatura naquela época, né? E foi assim, ó. Como cresce esse moço, né? E eu vou te falar uma coisa, tá?
eu cheguei a uma conclusão que, na verdade, eu não quis ser prefeito de Gaspar. Eu quis disputar uma candidatura. E foi um sonho, porque foi um passeio ir para o debate. Eu me senti tão feliz no meio das pessoas que eram os candidatos, porque para mim foi fantástico perceber que eu estava preparado. Mas isso é uma questão que a gente vai um dia discutir num vinho, no outro momento. Silvio, Santa Catarina, quando você chegou vindo do Rio Grande do Sul, um estado politizado, um estado que tem um conhecimento muito grande em relação à questão política, e Santa Catarina, como é que foi o choque que você recebeu a sua chegada aqui? De certa forma, Sérgio, eu já estava em campo há 10 anos, praticamente fora do campo, onde eu me criei e trabalhei. Eu passei uns anos transitando entre ir a Santa Maria e retornar à minha lavoura de arroz no fundo do formigueiro. Sabia-se que o nosso arroz que nós colhíamos no fundo do formigueiro vinha parar em Gaspar, por rara coincidência. Fiquei sabendo disso quando cheguei aqui. O senhor saudoso Arnoldo Kraus era comprador do nosso arroz, e o saudoso ex-prefeito Dorval Pamplona também, ambos recebiam o arroz que nós colhíamos no fundo do formigueiro. E uma das pessoas que buscava arroz também faleceu há pouco tempo, meu amigo, o falecido Nivaldo Scottini. Meu Deus. Os três tinham testemunho de que buscavam o nosso arroz de lá, e aqui ele era industrializado para ir ao mercado. Bem, em primeiro lugar, Sérgio, tem uma história que eu acho lindíssima do Rio Grande do Sul e de todo o cone sul da América, que o melhor microfone, o mais livre, o mais democrático e aquele que melhor ensina as pessoas, para mim até hoje, foi a bomba do chimarrão. A bomba do chimarrão, porque foi assistindo as pessoas tomando chimarrão, pessoas como os meus avós, com 85 anos, proseando com seus compadres, seus amigos, por muitas horas a cada dia ou semana, e o menino, como está silencioso ali assistindo, o filho do Sérgio, o menino só ouvia. Então a gente crescia ouvindo, e as pessoas conversavam, eles trocavam ideia, eles formavam um debate pacífico, sereno, sobre os assuntos do momento, e o menino ouvia. E ficava sonhando em um dia ter a capacidade daqueles senhores velhinhos e o conhecimento deles para poder também conversar, trocar ideias nas rodas de chimarrão. Isso foi a minha primeira escola de aprendizado na comunicação. Já aprendi com o melhor de todos os microfones, o mais democrático de todos os microfones e aqueles que mais nos ensinaram, que é a bomba do chimarrão. Por essa razão, o chimarrão foi tão combatido ao longo desses últimos 40, 50 anos pela grande mídia brasileira a serviço de interesses internacionais. Revista Veja, Rede Globo, eles combateram, frequentemente vinham reportagens negativas ao extremo contra o consumo do chimarrão. Desculpa se arruma um monte a tentar destruir uma cultura como essa. É justamente essa questão que me chama a atenção. E eu vim para a cidade, e na cidade, me encontrando ainda há 50 anos passados, a cidade pouca favela, pouca gente recém-chegada, porque o povo estava no campo. Essa cidade se encontrava lideranças enraizadas. E a igreja foi que me recebeu. Ainda na tenra idade dos 16, 17 anos, a igreja me colocou no movimento da Juventude Operária Católica. E já em resistência ao golpe militar. Embora parte do clero tivesse, segundo dizem, participado do próprio golpe, mas a base da igreja católica, pelo menos, era totalmente contrária. E eu aprendi, reagindo, fazendo política, aprendi a correr risco, aprendi a fazer esforço, aprendi a não reclamar de sacrifício e aprendi que mesmo os meus medos, meus temores dos confrontos, do choque, da violência, da prisão, da tortura, eu tinha que saber
que eu estava correndo esse risco. Mas não podia perder a minha serenidade e continuar até hoje para nunca perder a esperança. É isso que eu digo, Silvio, e eu vou repetir mais uma vez, porque eu já falei algumas vezes aqui no programa. Os movimentos sociais se perderam porque os movimentos sociais hoje não são mais movimentos que têm na frente da discussão alguém que acredita na mudança. Hoje nós temos os movimentos, o movimento que aconteceu em junho, por exemplo, eu sou um crítico ferrenho, porque foram pagos para estar lá na frente, foram pagos para destruir um banco, foram pagos para quebrar um ônibus, e a gente vai estar no próximo bloco do programa, nós vamos estar falando isso do ponto de vista regionalizado, né? Porque essas três afirmações que você fez aqui, a do chimarrão que permeia a sociedade e a socialização do indivíduo, onde se discute ideias, o movimento do acreditar durante um golpe militar que eu posso perder a minha vida, mas eu não vou perder o meu ideal, que é aquilo que movimenta a sociedade. O homem tem que acreditar que tem um caminho. Então, nós vamos no intervalo do nosso programa e voltamos na sequência aqui com essa presença maravilhosa do jornalista e amigo Silvio Rangel. Modelar Contabilidade Limitada, escrituração contábil e fiscal, abertura de empresas, imposto de renda, fone 3332-2837 e 3332-3058, Rua Doralício Garcia 57, primeiro andar, Centro Gaspar. New Way, assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho. Trajes e Companhia, vestidos de noivas, roupas para festas, ternos, trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. Portal das Variedades, tudo para seu lar, utensílios domésticos, moda íntima, brinquedos, perfumes, material escolar, variedades em geral. Portal das Variedades, Rua Pedro Simon, 2402, margem esquerda, Gaspar. Conexão, baterias e som automotivo, de segunda a sexta das 8 às 18 horas, sábados das 8 às 12 horas, em Gaspar, fone 3018-2348. Coloricia Tinturaria e Estamparia, há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. É isso aí, então, de volta diretamente aqui dos estúdios da TV Gaspar. E eu tenho a honra de estar recebendo conosco no programa hoje o Márcio e a sua esposa. O Márcio foi ex-aluno meu, está aí assistindo o programa também. A sua família mandava um abraço para o Nilson. E quero dizer a todos vocês que o programa Versátil está ao ar toda segunda-feira a partir das 9 horas da noite. E nós estamos aí com o nosso programa já num sucesso bastante grande, comentário na cidade. E eu tenho a satisfação de ter você, Silvio Rangel, um jornalista, uma pessoa com quem eu tenho um apreço muito grande. Silvio, seguinte, agora nós vamos tratar de uma questão latente. Nós estamos vivendo um período eleitoral e eu vou fazer um comentário aqui que muitos já fizeram, porque ninguém acreditava que aconteceria no país uma mudança tão radical da perspectiva política. Nós acreditávamos que nós teríamos uma eleição onde a candidata Dilma do PT e o candidato Aécio do PSDB seriam os que polarizariam a candidatura. O próprio Aécio Neves acreditaria que no segundo turno ele iria e o Eduardo Campos iria lhe apoiar. E aconteceu que o Eduardo faleceu e a Marina, que me parece uma pessoa que ela está sempre próxima de alguma coisa, eu não sei, é uma situação muito interessante. E a gente pode falar isso porque o Fernando Mitre fala isso também, o Boechat também fala isso, todo mundo fala um monte de coisa. E o nosso programa é um programa idôneo e a gente tem a facilidade. Eu quero que você me diga, em poucas palavras, qual é o reflexo da morte do Eduardo Campos na história futura desse país. Eu me refiro mais ao momento. Na história futura, talvez até nem tanto. A morte do Eduardo Campos foi alguma coisa surpreendente. O mais surpreendente foi fazer-se uma pesquisa em cima de um cadáver. Isso foi terrível. Não se faz uma pesquisa, não se pesquisa um público em comoção. E essa pesquisa que elevou o nome da sua vice de uma forma
gigantesca, foi um foguete para depois nivelar dali para frente. Eu questionei aquela pesquisa, a moral da pesquisa. Tecnicamente, eu não sei o que dizer, porque a gente contesta uma pesquisa com outra pesquisa e eu tenho empresa de pesquisa há 20 anos. Então, eu questionei a moral da pesquisa. Então, essa é uma questão muito séria. Você não pode usar a pesquisa como um instrumento de sopro no balão de nenhum candidato. Esse é o meu papel, é o papel de todas as empresas de pesquisa. Então, esse aspecto é muito preocupante. Eu acho que Eduardo Campos, ele foi uma lástima porque não se sabe se foi acidente, e se foi acidente, de quem foi a responsabilidade para chegar até esse ponto, ou se até pode ter havido algo de intencional para fazer desaparecer. Tem duas questões que eu acho interessantes. Tancredo Neves, embora não tão visível assim, Tancredo Neves morreu para dar lugar ao vice. E o vice, que era dirigente do Partido dos Militares, assumiu o comando por todo o seu governo. Agora, de repente, 40 anos depois, 30 anos depois, se projeta uma candidatura, não sei por que cargas d'água, e isso precisava ser investigado para depois prosseguir o processo eleitoral. Ou pelo menos os candidatos que pudessem ter interesse naquela chapa deveriam ficar fora do processo para depois de passar a limpo toda a história, você jogar claro e franco com a população. Nós temos compromisso com ideias, temos compromisso também com seriedade. Temos compromisso com a verdade, uma verdade visível. Esta é a questão que eu vou falar, não te interrompendo, a visão de um jornalista. Isso aqui, o que a gente está tendo aqui, é a discussão de um jornalista, é um ponto patuado de um jornalista. Quer dizer, a ideia da isonomia, porque a gente percebe, a gente vai estar falando aí depois do intervalo do nosso programa, a gente vai, no próximo bloco, nós vamos estar falando sobre a recepção da sociedade em relação a isso. Porque do ponto de vista da sociologia e dos movimentos, nós temos hoje claramente uma mudança geopolítica se aproximando no Estado nacional, no Estado brasileiro, e que pode reverter num problema social muito grande lá na frente. É isso que a gente vai estar falando depois do intervalo, porque o nosso amigo Silvio aqui, o nosso programa hoje vai estar assim, eu acho que de repente a gente vai até aumentar mais um bloco. Voltamos à sequência. Modelar Contabilidade Limitada, escrituração contábil e fiscal, abertura de empresas, imposto de renda, fone 3332-2837 e 3332-3058, Rua Doralício Garcia 57, primeiro andar, Centro Gaspar. Portal das Variedades, tudo para seu lar, utensílios domésticos, moda íntima, brinquedos, perfumes, material escolar, variedades em geral. Portal das Variedades, Rua Pedro Simon 2402, margem esquerda, Gaspar. Trajes e Companhia, vestidos de noivas, roupas para festas, ternos, trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. Conexão, baterias e som automotivo. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Em Gaspar. Fone 3018-2348. Colericia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. New Way. Assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho. É isso aí, então, de volta o programa Versátil, diretamente aqui dos estúdios da TV Gaspar. É um prazer nós estarmos tendo uma conversa hoje muito distante daquilo que a própria mídia nacional busca, de não tratar tanto das questões do ponto de vista real. E a gente está falando com o Silvio Rangel, que é um jornalista, uma pessoa que conhece o estado de Santa Catarina, conhece o Rio Grande do Sul, viajou por esse país inteiro, aí tem uma responsabilidade muito grande, porque é um formador de opinião. E Silvio, é o seguinte, nós temos duas situações, eu sempre faço um comentário. Alguns políticos não deveriam colocar a palavra eu sou político, porque são hipócritas.
Alguns empresários não deveriam dizer que são empresários porque são hipócritas. E alguns trabalhadores também não deveriam dizer que são trabalhadores porque são os safados, os malandros. Mas, tanto político, empresário e trabalhador é constitucionalmente cidadão, vive num país democrático de direito e vive uma sociedade desacreditada do processo político. Como que você, sendo idealista no golpe de 64, visualizando uma saída do Rio Grande do Sul politizado para Santa Catarina de colonização alemã, Vale do Itajaí, uma pequena Alemanha, como que você vê hoje essa sua vinda, esse processo e a sociedade brasileira? Como é que você percebe a política nacional hoje diante dessas três classes, os trabalhadores, os políticos e os empresários? Bem, como disse antes, tudo é uma escola. Eu nunca perdi de vista a minha formação familiar e de comunidade. Percorri primeiro o meu Rio Grande do Sul num momento de choque, porque havíamos saído de uma campanha da legalidade, onde o governo da época, Leonel Brizola, resistiu contra uma tentativa de golpe dos ministros militares do presidente recém-renunciado Jânio Quadros, e não querendo permitir a posse do Jango eleito separadamente com voto pessoal e partidário do povo brasileiro. História política, isto é história política. Então, o governador Brizola, companheiro de Jango, convocou o povo gaúcho, colocou em forma toda a brigada, que é a polícia do Rio Grande do Sul, e colocou numa noite 100 mil pessoas à frente do Palácio Piratini para dizer não ao golpe e garantir a posse do Jango Goulart. Eu vinha daquele clima, mas eu tinha apenas 13 anos. Não dava nem opinião, só ouvia. E armazenei essas informações e essa sensação de defesa do território nacional, da democracia, da liberdade, dos direitos das pessoas. Chegando à cidade com a escola de igreja misturado com a sensação daqueles que estavam prejudicados pelo golpe, é claro que acendeu ainda mais. E teve uma só frase que eu quero repetir aqui, do meu avô no momento em que eu deixei a lavoura do arroz em 2 de abril de 64 para ir a Santa Maria para o confronto com o golpe militar, contra o golpe militar. Meu avô, 85 anos, lendo o jornal embaixo de uma ramada, tomando seu mate, eu chegava às 4 da tarde, no meu cavalo, deixando a lavoura a 15 quilômetros distante, e ele dizia, onde vais? O que está aqui fazendo essa hora? Não era comum, eu chegava só sábado à tarde. E eu lhes disse, então, vô, eu estou indo para Santa Maria porque o governador Brizola está chamando. Ele não era mais governador, já há 2 anos, já era deputado federal pela Guanabara. E o meu avô então responde, uma pessoa de 85 anos que poderia me aconselhar, dizer, vai cuidar da tua lavoura, vai cuidar do teu trabalho, não te mete nessa briga. Meu avô, ao contrário, ele disse o seguinte, levantou a cabeça, vai meu filho, o homem vive para lutar pela pátria. Esta é a questão. Essa é a questão. Nunca deixei de ouvir a voz do meu avô até hoje, me estimulando e dizendo, vai que tu está certo. Quem estava falando não era um companheiro de rua, era o meu avô com 85 anos. E eu estou até hoje na luta. Portanto, percorri todo o Rio Grande naquela luta, junto da igreja, com um compromisso cristão, muito mais do que político partidário. E depois me prenderam. Eu preso em Caxias do Sul, fui levado para Porto Alegre, a igreja conseguiu me retirar da cadeia. Me retirando da cadeia, eu voltei para a rua. E eu fazia um trabalho de ataque várias vezes por dia com discurso nas esquinas. Chamava-se o discurso relâmpago de combate à ditadura, por falta de rádio, falta de jornal e falta de TV que abrisse espaço para o assunto. Porque eles já tinham as televisões do seu lado ou aquelas que ainda prestavam rádio e TV estavam fechando. Porque eles fecharam. O sistema fechou para calar todo mundo, silenciar e assombrar todo mundo. Quem tem informação tem o poder. Então eles montaram aquela grande estrutura e a igreja me tirou da cadeia, só restou fazer pichação de muro e discurso de rua, a viva voz. A polícia, o DOPS, teria dito para a igreja que iam me matar porque não adiantava me prender, que a igreja me soltava. Aí foi uma preocupação dos companheiros da JOC, de alguns partidos clandestinos que se somavam conosco, e da própria liderança da igreja, para que eu saísse e fosse me exilar. Não aceitei porque eu não poderia lutar pelo meu país. Aí, não, então vamos para um outro lugar onde você silencia um pouco. Aceitei vir para o Vale do Itajaí. Chegando aqui, encontrei-me 2 situações diferentes. Um povo tecnicamente evoluído, muito trabalhador e produzindo muito,
mas politicamente muito boca calada. Não havia confronto. Muito boca calada. Aquilo que eu vi em Porto Alegre, em Santa Maria, até no interior do Rio Grande, na fronteira por ali afora, e eu já atravessava os estados, ia a Curitiba, ia a Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, nas manifestações. Depois, por um período, eu fiz a fronteira do Brasil até Bolívia, porque ali eu conseguia escapar quando o cerco ficava pesado. Eu passava para o outro lado e já estava no exílio de mato. Né? Então, e do mato eu entendia, de campo eu entendia, eu era índio, né? Não tinha mistério. Então, isso tudo me ensinou que eu precisava conviver com essa gente e aprender e perguntar muita coisa. E logo o que me deparei aqui, uma cidade do porte de Gaspar sem biblioteca. E eu morando no hotel do saudoso Paulo Rocha, que a sua família ainda está aí hoje, até hoje, para lembrar, e descobri que não havia biblioteca. Fui e me apresentei ao prefeito com essa disposição. Justamente, a gente vai para o intervalo nosso comercial e a gente vai falar sobre, no quinto e último bloco do nosso programa, a gente vai falar um pouquinho sobre essa iniciativa da biblioteca, porque realmente isso foi algo majestoso para a cidade, para um momento na cidade. Nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Modelar Contabilidade Limitada, escrituração contábil e fiscal, abertura de empresas, imposto de renda, fone 3332-2837 e 3332-3058, Rua Doralício Garcia 57, primeiro andar, Centro Gaspar. Colericia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. Conexão, baterias e som automotivo. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Em Gaspar. Fone 3018-2348. Portal das Variedades. Tudo para seu lar. Utensílios domésticos, moda íntima, brinquedos, perfumes, material escolar. Variedades em geral. Portal das Variedades. Rua Pedro Simon, 2402, margem esquerda, Gaspar. Trajes e Companhia. Vestidos de noivas, roupas para festas, ternos, trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. New Way. Assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho. É isso aí, então, de volta ao programa Versátil, diretamente dos estúdios da TV Gaspar. Eu gostaria de falar para os nossos internautas, o pessoal que está mandando aí mensagens para a gente, parabenizando e agradecendo aí pela presença do Silvio. Nós teremos aí outras oportunidades de estar apresentando pessoas que têm o mesmo gabarito, a mesma responsabilidade que ele, que tenha a acrescentar à cidade de Gaspar e à comunidade algo que possa ser útil para a vida, como os ensinamentos que nós temos aí deste grande homem, essa biblioteca ambulante. Aliás, em se tratar de biblioteca, foi justamente o que ele fez há 40 anos atrás, aqui, quando chegou na cidade, a criação da Biblioteca Municipal Dom Daniel Ostins, aí, apoiado pelo ex-prefeito Paca, né? Oswaldo Schneider. Aliás, ninguém sabia que foi o Silvio que criou a biblioteca, né? Silvio, fica à vontade para falar sobre a biblioteca. Sérgio, meus caros telespectadores, a Biblioteca Pública Municipal Dom Daniel Ostins de Gaspar, hoje, ela é um orgulho para o Vale do Itajaí. Ela é uma das melhores bibliotecas do Vale do Itajaí. Graças à sua equipe, graças àqueles que a frequentam e àqueles que ainda fazem doações, aos amigos da biblioteca, mas ela teve um começo. E aquele começo era um consolo para a minha presença exilado aqui em Gaspar naquele primeiro momento. Porque eu estaria fazendo algo que com o tempo responderia no meu silêncio a toda a juventude e ao povo daqui ou que aqui viessem se formar e depois pelo mundo afora esse proveito estaria nas mãos. Ler era o que sobrava para quem não podia falar, para quem não tinha um veículo para se comunicar. A biblioteca pública foi a minha primeira filha
de Gaspar, embora aqui eu tivesse mais 3 lindíssimos, maravilhosos filhos que estão aí prestando serviço a Gaspar e ao Brasil. E eu fico muito feliz porque o Capital de Marx, traduzido da Editora Brasileira de São Paulo, eu fui ler na biblioteca Dona Nel Ostins quando eu tinha 14 anos de idade. Já era um fruto Belo do trabalho seu. Silvio, é o seguinte, nesse momento no nosso programa nós temos aquele famoso bate-volta que o pessoal já está acostumado, inclusive a gente recebe algum pessoal, o pessoal manda e-mail, manda mensagem dizendo para a gente fazer perguntas para os nossos entrevistados, as pessoas que estão aqui, e algumas são bastante interessantes. Então assim, você sabe que é rapidinho, né? Pai e bola, e a gente vai começar agora. Silvio Rangel por Silvio Rangel, quem você é? Eu sou apenas um humilde cidadão e rico em idealismo. A vida me deu a saúde, me deu a convicção, me deu a certeza de que não adianta eu ter medo e insegurança e correr atrás do conforto, do patrimônio e da promoção. Um livro. Um livro. Eu li, vou dizer aqui talvez um livro que até vai chocar muita gente conservadora. Um livro que eu li, assisto e até hoje eu revejo. Livro Vermelho de Mao Tse Tung. Um sonho. O meu sonho, em verdade, era ver um Brasil transformado. Ver um povo que fazia fila comigo nas lavouras, trabalhando, onde eu perdi as 2 unhas, cortando arroz. Ver esse povo a de diferença. volta, com emprego e com trabalho, e não escravo, amontoado nas favelas, sem sobrevivência. E tanto que num tempo percorri o Brasil para criar a microempresa, para dar emprego a quem na cidade não tinha terra para produzir e nem emprego lhes ofereciam. Portanto, a marginalidade ia aumentar cada vez mais, o sofrimento e a morte foi fatal para milhões de pessoas. E o Silvio perdeu as 2 unhas trabalhando e o Lula perdeu o dedo trabalhando, né? Até hoje eu não acredito que ele trabalhou. Mas Silvio, vamos continuar. Uma comida. Eu sempre fui, hoje não sou tanto, adepto do churrasco, porque é próprio de todo bom gaúcho. Mas eu hoje me alimento mais de alimentos mais leves, porque a própria idade exige atividade, e eu percebi que a alimentação leve, como eu não exijo muita força no trabalho, a alimentação leve me permite viver melhor. É isso aí. Então assim, eu vou deixar as palavras finais para o Silvio, até porque você, acostumado a assistir o nosso programa, percebeu que ele foi o único que não respondeu nenhuma pergunta seca do jeito que a gente fez. Mas isso é um prazer que você fez diferente de todo mundo, porque você é diferente de todo mundo e eu fico muito feliz. Silvio, eu gostaria de agradecer a sua presença e gostaria de deixar o microfone da TV Gaspar para você, para as suas considerações finais. Toda a gratidão, Sérgio, é minha. A gratidão à vida, a gratidão à minha permanência em Gaspar por mais de 40 anos, aos donos dessa televisão e a todos que nos assistem. Porque nós vivemos no calor dos humanos. Isso é fundamental. Agora, eu sou essencialmente comunicação, porque eu não acho outra forma de se melhorar a sociedade humana senão pela comunicação. Nem o médico produz, nem ninguém trabalha se não for pela boa comunicação. Eu tenho um livro escrito, pronto para publicar, que propõe as sociedades de classe terem acesso aos meios eletrônicos de comunicação. Esta é a sociedade nova que me parece que pode nascer. A sociedade do debate, da franqueza. Não para agressão, não para acusação, nem para autopromoção de ninguém. Nem para o político, nem para controlar setores de poder. É para se construir o grande poder da comunicação, este sim, da vida para uma sociedade inteira no nosso tempo, muito mais do que antes. É isso aí, então eu agradeço a presença do Silvio Rangel, nosso entrevistado de hoje, e quero dizer a todos vocês que essa proposta de se criar uma sociedade livre é justamente para que a gente não tenha os jornalistas de plantão que são pagos para ficar em silêncio, que são pagos para não falar ou que são pagos para dizer meias verdades em relação à sociedade atual. Até o nosso próximo programa, um abraço e a gente volta na semana que vem.